Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um dado virtual. Nós vimos como fazer um dado virtual ao longo do curso de técnicas de programação e algoritmos. Agora, aqui no JavaScript a gente vai fazer um dado virtual, que é um D6, ou seja, um dado que tem 6 faces, utilizando os recursos dessa linguagem de programação que é super moderna. Então o nosso dado ele tem recursos bem interessantes. Nós temos aqui a face que mostra uma interrogação inicialmente. Quando a gente clicar no botão sortear, a gente tem um efeito de animação, tem a reprodução de um efeito sonoro, tem a exibição do número que foi sorteado e da face do número que foi sorteado. E no nosso console aparece escrito lá qual número foi sorteado. Eu coloquei um certo delay, que é um atraso no processo de sortear, fiz um processo para poder ocultar o botão, para que a pessoa não possa fazer sorteios logo em sequência. Então a gente tem um certo delay aí nesse processo. Como é que isso foi feito? Aqui no nosso arquivo HTML, eu coloquei o nosso favicon para poder estilizar um pouquinho mais o nosso projeto, coloquei o link para o nosso CSS, que é a aula 16, e fiz uma estrutura básica, um H1, uma section conteúdo, um parágrafo onde eu coloco basicamente aquela interrogação e onde eu vou escrever um número sorteado, a tag figure com uma img, que é a imagem do dado. Inicialmente eu coloco o dado que está na minha pasta images, numa subpasta chamada dados, e eu coloco inicialmente a imagem 0.png, que é a que tem aquele sinal de interrogação. Defino aqui um texto alternativo, defino um ID que vai ser super importante para a gente fazer a manipulação dessa imagem. Nós vamos setar o atributo src dela com base no número que vai ser sorteado. Defino o final da section aqui, e abaixo dessa nossa section, que é onde vai ficar lá o número sorteado, onde vai ficar a imagem, eu coloco aqui um parágrafo, faço uma estilização básica e coloco o nosso botão de sortear. Abaixo dessa nossa tag main, eu coloco aqui uma tag de áudio com a propriedade preload, com o ID dado rolando e com src indicando que numa pasta chamada assets nós vamos ter um arquivo mp3 chamado dado rolando, que é do type áudio mpeg. E faço o link para o nosso script aula 16. Então, você precisa criar lá na estrutura básica da sua pasta de projetos uma pasta chamada assets e colocar o arquivo mp3, que vai estar o link aí na descrição. O arquivo CSS é o aula 16 e dentro da pasta images você tem que ter uma pasta chamada dados com os arquivos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 png. Esse face de dado aqui é só para você ter uma imagem completa de todas as faces do dado. Basicamente você vai precisar desses arquivos aqui da face do dado, do 0 até o 6, basicamente. Você pode colocar a imagem que você quiser, você pode inclusive baixar outras imagens e colocar aí. Só sugiro que ela seja PNG com fundo transparente para não ficar feio o seu projeto. Então, como que vai funcionar a lógica do nosso programa? A lógica do dado é relativamente simples. O dado, a gente joga o dado e tem que sair um número entre 1 e 6, inclusive o 1 ou o 6. Então tem que sair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então eu fiz aqui as nossas variáveis para selecionar os nossos elementos. Utilizei o query selector a partir do ID. Eu criei uma variável onde eu vou armazenar o número que vai ser sorteado. Eu criei uma variável chamada imgDados, que é a que representa a nossa imagem que está na página. Criei uma variável btn sortear, que é o botão. Sorteado, que é o parágrafo, onde a gente vai escrever lá, substituindo a interrogação, a gente vai colocar lá um número, se foi o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. E aqui uma variável chamada dado rolando, que ela faz referência ao som, ao áudio que nós temos. A gente até poderia colocar aqui áudio dado rolando, aí ficaria mais efetivo. Eu coloquei um evento de escuta de clique e através de uma função anônima eu estou executando as seguintes tarefas. Eu coloquei várias tarefas aqui, mas muitas dessas elas são opcionais. A ideia principal seria o quê? Quando eu clicasse, eu deveria fazer o sorteio. E para fazer o sorteio, a gente utiliza uma função do próprio JavaScript chamada mathRandom. Eu vou até aqui para baixo. Essa função aqui, ó, chamada random, que é do objeto math, que é matemática, então ela faz um sorteio de um número entre 0 e 1. E para que a gente possa fazer um sorteio de números inteiros, de uma faixa inicial até uma faixa final, a gente precisa fazer uma expressão matemática. Então, a expressão matemática para fazer o sorteio entre um número mínimo e um número máximo é esta que está descrita aqui na linha 50. MathFloor. Floor é um método de arredondamento, tá? É o arredondamento para baixo.
Então, math random multiplicado pelo resultado da expressão valor máximo menos o valor mínimo mais 1, e o resultado dessa expressão aqui, ou seja, do valor sorteado multiplicado por essa expressão, tem que ser somado com o valor mínimo. Com isso, você consegue fazer, por exemplo, o sorteio do número 1 até o número 6, incluindo o número 1, incluindo o 6. Essa função eu peguei do exemplo justamente da documentação que a gente tem lá no Mozilla Dev. Então, se você acessar lá, você vai encontrar. Eu só fiz uma modificação aqui no nome e coloquei aqui alguns comentários. É a mesma função, basicamente. Então, essa função getRandomInt, ou seja, pegar número inteiro randômico de um valor mínimo até um valor máximo, ela é feita com base no exemplo que a gente tem na documentação. Então, eu preciso sortear do 1 até o 6, basicamente. Então, quando eu clicar, eu preciso gerar esse número. Tá? Então, essa é a ideia. Mas o que foi que eu fiz aqui no nosso programa? Eu adicionei um efeito de animação, depois a gente pode comentar sobre isso. Adicionei aqui um comando para poder tocar o áudio, ou seja, dar um play no dado rolando. E mandei ocultar o nosso botão sortear, para que a pessoa não clique 2 vezes, clique várias vezes e faça sorteios em sequência. Daí, para que o sorteio não ocorra de uma forma muito rápida, que a gente joga o dado, ele tem que rolar, então demora um tempo para sair o resultado. Então, para não ser um negócio assim instantâneo, eu utilizei a função setTimeout com os seguintes passos. Dentro do setTimeout é que eu vou gerar um número randômico de 1 até 6 e eu vou armazenar na variável número sorteado. Vou escrever esse número lá no meu console para eu saber qual foi o número que foi sorteado. Vou mudar o atributo da minha imagem para o número específico que eu sorteei. Se saiu o número 1, vai aparecer a imagem 1, se saiu o número 2, vai sair a imagem 2 e assim por diante. E eu vou escrever esse número sorteado também como conteúdo de texto lá no nosso parágrafo sorteado, que é aquele parágrafo que fica aqui em cima, ó, esse parágrafo aqui de cima. Então, quando a gente clicar em sortear, ele vai gerar o número randômico, vai escrever aqui no console e vai escrever aqui nesse parágrafo. E a imagem vai aparecer de acordo com o número que foi sorteado. Saiu primeiramente o número 1, agora saiu o número 2, agora saiu o número 3, agora saiu o número 2, e assim vai. Só que esse sorteio ele não está ocorrendo de uma forma muito rápida. Por quê? Eu disse que precisa demorar 1.75 segundos, que é 1750, é 1.75 segundos. Então, faz o sorteio, aí demora 1.75 segundos para que a gente possa fazer um outro sorteio. Daí eu coloquei aqui os efeitos, para mostrar de novo o botão, para remover os efeitos de animação. Então, basicamente foi isso que eu defini aqui. Quando a gente vai sortear, inicialmente está a interrogação aqui, inicialmente está a imagem 0, vou sortear, saiu o número 1, ele vai gerar a imagem a partir do número 1 e vai escrever no console o número 1 e vai escrever o número 1 aqui. Vou sortear, saiu o número 4, mesmo esquema, escreve no console o 4, escreve no parágrafo 4, gera a imagem a partir do número 4 e observem que tem alguns efeitos de animação, que é o extra da nossa aula. Quando eu clico no sortear, além da reprodução do som, que é o efeito do play, basicamente a gente está dando um play no arquivo de áudio que já está pré-carregado no nosso programa, a gente também tem um efeito de animação aqui do dado. O dado ele se movimenta, ele faz um processo de rotação, ele tem movimentação física, ele muda de tamanho e ele aparece e some um pouquinho. Então isso tudo eu fiz a partir de animações lá do CSS. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre animação, eu vou deixar os links na descrição com detalhes, materiais para vocês estudarem. Mesmo no curso de CSS eu não entrei em detalhes sobre animação, porque animação é uma área muito específica da parte do front-end e do CSS. Mas basicamente, para animar o dado no arquivo CSS, a partir da linha 70 para baixo, eu coloquei os efeitos de animação. O efeito mover, no qual eu animo o dado da posição inicial, que é 0%, a posição intermediária 50% e a posição final 100%. Eu fiz aqui o uso das propriedades transform, eu fiz um translate y, que é no sentido vertical, eu fiz uma movimentação vertical. Eu movo ele de 0 pixels para menos 15 pixels, isso a gente faz um efeito como se fosse de quicar ou pular. Eu apliquei um efeito de rotação de 45 degrees, que seriam graus, para menos 45, então eu vou conseguir fazer uma rotação assim. E fiz um efeito de escala em 50%, ou seja, ele está em 100%, que é o tamanho original, ele vai reduzir para 50%, depois, obviamente, ele vai voltar para o tamanho original,
que é 100%. Então aqui ele está em 100, aqui ele vai para 50, aqui ele vai para 100%. Definiu a opacidade, que é a questão da transparência. Aqui ele começa sem transparência e lá no final ele fica com transparência. E assim vai. A gente vai e volta. Mas ele vai sumir e aparecer, e como é que ele vai voltar? Tá? Então vocês vão entender isso a partir do processo de animação que a gente vai declarar lá embaixo. Também coloquei aqui um efeito de aparecer, que ele vai da opacidade 0 para a opacidade 1, tudo bem? E como que vai funcionar a mágica? A classe animar vai ser usada na imagem. Eu vou chamar a minha animação chamada mover, que é essa que eu defini aqui nos keyframes. Ela vai demorar 0,5 segundos, eu não preciso colocar esse zero na frente, não é obrigatório. Ela vai ser infinita, ou seja, ela vai acontecer e vai voltar, vai acontecer e vai voltar, vai acontecer e vai voltar. Ela não vai parar, ela não vai ocorrer só uma única vez. E ela vai ocorrer no sentido alternate, ou seja, ela não vai acontecer no sentido linear. Ela vai acontecer no sentido de ir e voltar, ir e voltar. Então é por isso que a gente vai ter essa impressão de que o dado caiu, né, como se a gente estivesse olhando ele por cima, ele caiu e a gente vai ver ele com a face para cima. Como se ele estivesse quicando basicamente. Então essa é só uma sugestão dos efeitos de animação. Eu coloquei também o efeito de aparecer, no caso especificamente para esse número aqui. Porque imagina, inicialmente está uma interrogação. Se eu clico em sortear, ele vai aparecer aos poucos. Quando eu clico em sortear, ele vai aparecer aos poucos. Porque se eu sortear e já aparecer o número de uma vez só, não vai ter mistério nenhum ali no processo de sorteio e geração da imagem. Então eu precisei colocar também o efeito aqui nesse botão, basicamente. Então, antes de finalizar a aula, uma observação. Eu percebi que aqui na linha 4 eu tinha feito a atribuição do Query Selector para o meu número sorteado, só que isso aqui era só um teste que eu estava fazendo e eu deixei. Tá? O correto é que a nossa variável número sorteado comece com um valor numérico inteiro, por enquanto aqui o valor 0. Na aula de hoje, nós vimos como fazer um dado virtual. Quando você faz uma aplicação em JavaScript, você pode implementar funcionalidades básicas e conforme vai passando o tempo, você vai dominando mais técnicas, você pode implementar novas funcionalidades. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!